E eu estava explicando para eles a importância de a gente ter a fé como uma base para se apoiar. Eu não estou falando aqui da fé religiosa, não, mas do conceito de fé, que é acreditar naquilo que não existe e ter certeza dos fatos que ainda não se veem. Essa é a definição bíblica de fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Como a fé pode, na prática, impactar e influenciar a vida do empreendedor? Não se empreende sem fé. Não se empreende sem fé. No fundo, empreender é um ato de fé. Porque, por definição, empreender depende de você pegar alguma coisa que tu tenha aqui agora, na mão, uma quantidade de dinheiro, um patrimônio, e você empenhar este dinheiro numa ideia, num produto, num serviço, em algo que você idealizou, algo que surgiu na tua cabeça, ou seja, algo que não existe, e você vai pegar o que tu tem garantido e aplicar naquilo que não, numa ideia que não existe, em troca de algo futuro, que também não existe, o futuro não existe, que, dando tudo certo como você planejou, você vai multiplicar esse teu capital inicial. Ou seja, por definição, um empreendedor é um homem e uma mulher de fé. Ele acredita naquilo que não vê, naquilo que não existe, porém, na cabeça dele ele já está vendo. Na cabeça dele ele já está enxergando. Que é o que a gente chama de visionário. O cara é visionário, na verdade é um homem de fé, né? Esse cara precisa ter fé. Esse cara, ele não consegue começar um negócio sem fé. No entanto, é o seguinte, ele só chega a distância entre o que ele sonhou e a realização que ele deseja, entre esses dois pontos tem um tempo. Neste tempo, muita coisa pode acontecer. O que, portanto, ele deve manter viva durante esse período a sua fé até chegar nesse outro ponto. Logo, se ele perde a fé dele no meio do caminho, ele desiste. Logo, se alguma coisa dá errado, diferentemente daquilo que ele planejou, ele vai ter que ter mais fé ainda, ele vai ter que dobrar a aposta. Ele vai ter que ter mais fé ainda para criar um novo caminho, que ele continue tendo fé, para ele perseverar naquele caminho até atingir aquele objetivo. E aí muitos perdem a fé. Muitos perdem a fé. Né? Muitos desistem. Ficam à beira do caminho. Outros não conseguem atingir ali o resultado esperado e se conformam e mudam de plano. Outros não têm raiz em si próprio, você já captou, e aí a perseguição por conta do crescimento dele faz ele morrer, a fé dele morre no meio do caminho. E alguns perseveram até o fim, encontram a terra fértil e vai ter muito fruto naquilo que ele desejou. Olha que interessante. Esse cara não consegue começar, perseverar e chegar até o fim se não tiver fé. A fé é um insumo, né? É um cara de fé. É um doido. O empreendedor, ele precisa acreditar naquilo que não vê ainda e lutar. Agora, o que ajuda nesse caminho aí? Ajuda ele a aprender também técnicas, né? Ele aprender a vender, ele aprender a trabalhar o marketing, aprender a liderar pessoas, aprender a gerir conflitos, não é? Ele aprender a fazer a leitura do mercado, modificar o produto dele, criar novas soluções para os clientes dele. Ou seja, aí você tem aqui uma capacitação técnica no meio que vai ajudar, inclusive, a capacitação técnica alimenta a fé do cara também. Porque quanto mais técnica ele tem e mais resultado ele começa a ter, a fé dele aumenta. Ele acredita mais. A fé é a origem, mas aí o que acontece? O resultado que ele vai começando a colher retroalimenta essa fé e aí é um ciclo virtuoso para o resultado. Né? É interessante isso porque você está falando de técnicas e tal. Quando eu paro para pensar, quando eu quebrei e o quão rápido eu me levantei depois, além da fé, que foi a base, teve duas coisas, que é uma questão de técnica. Gestão emocional e vendas. Perfeito. Eu aprendi rapidamente a colocar minhas emoções no lugar e dominá-las, porque elas estavam me dominando. Isso é a parte muito importantíssima da técnica. Elas estavam me dominando. Então, eu consegui dominar o medo, a dúvida, a vontade de vingança, a vergonha de ter quebrado. Eu consegui
trazer um poder de gestão emocional muito grande para a minha vida e, ao mesmo tempo, eu aprendi a vender. Então, o que me levantou empresarialmente, fique claro para todo mundo, quem está aqui com a gente no Destiny Mind, quem está em casa, além da fé, que foi minha base, sem dúvida, sem fé eu não teria me levantado, foi gestão emocional alinhada com o poder de vendas. Então, quem está descontrolado emocionalmente não consegue fazer nada direito. E atrapalha as vendas também. Atrapalha tudo. Não dorme direito, trata todo mundo mal, você está mal. Você está conversando com um cliente para vender um produto para ele, o Caio Carneiro tem uma frase interessante que ele fala que em vendas todos os sentidos são percebidos. Ou seja, se eu estou num processo de vendas com o cliente, os meus sentidos são percebidos pelo cliente, de forma inconsciente, inclusive. Ou seja, se eu estou ansioso, a minha ansiedade é percebida. Se eu estou com medo, minha ansiedade é percebida. Ou seja, se eu estou ali preocupado, cara, eu preciso vender para ganhar minha comissão, preciso vender porque eu preciso pagar uma conta. É como se tivesse um outdoor aqui de LED na tua testa. Estou desesperado. Desespero à vista. E o cara percebe. Então você vê que o controle das emoções está relacionado também com a performance de vendas. E também a gestão emocional é importante porque, mesmo que você consiga ser um mestre em vendas e tenha um retorno financeiro absurdo, quando você vai estar com você mesmo, que você vai ter que estar em casa, vai ter que estar com a família, ou com amigos, ou com relacionamentos, você está sempre mal, porque as emoções estão machucadas, estão doentes. Então, a gestão emocional foi algo que me direcionou muito e logo depois o que me fez dar uma decolada nos negócios foi a dominar a arte da venda. E quando eu digo dominar, não é que eu sou o melhor, é que eu consegui me conectar com pessoas que faziam o que eu não fazia nessa área. Mas você tocou num ponto interessante aqui também, Brunet, que a gente fala muito sobre o desafio emocional antes do sucesso. Tipo, cara, eu preciso ter fé, eu vou mudar de vida, fato. E aquele tempo do ponto A para o ponto B, que ansiedade, esse tempo é duro pra caramba, é muito duro, é um tempo de incerteza, é um tempo que oscila às vezes entre a euforia da certeza e a profunda dúvida. E essa oscilação é uma loucura. E a gente fala muito sobre isso, e todos nós já vivemos isso, muita gente está vivendo isso é normal, é natural. Agora, também tem um desafio emocional pós-sucesso. Porque quantos não enlouquecem depois do sucesso? Opa! Quantos não ficam doidos depois do sucesso? Não é? Botou o primeiro dinheirinho no bolso, o cara já vai fazer a primeira bobagem. Então, você tem também, por isso que eu sempre falo dos princípios e desses valores, e sobre ser leal a esses valores, como uma maneira da gente ter uma segurança de para qual direção a gente ir. Mas acontece muito, a gente vê muito jogador de futebol, assinou o primeiro contrato, o cara começa um festival de bobagem na sequência. E com o empresário acontece a mesma coisa. Muito, muito. Então é importante termos a estrutura para ter sucesso. A estrutura para ter sucesso. E por isso que quem tem sucesso... Porque, outro ponto importante, a diferença de sucesso e fama. São duas coisas distintas. Ter sucesso é você cumprir um propósito, cumprir uma missão. Você tem um propósito e você começa a cumprir esse propósito. E, eventualmente, quando você começa a entregar valor, geralmente você vai enriquecendo. Porque quanto mais valor você vai entregando, mais tem gente que tem sucesso que não ganha dinheiro. Às vezes é um missionário, é uma pessoa que... Tem muita gente que é famoso na TV e não tem dinheiro, tem um salário normal. Mas, por exemplo, um cara pode ser um missionário importante, alguém que trabalha com missões humanitárias, é um cara que está sendo bem sucedido no propósito dele, mas eventualmente não vai ganhar dinheiro. E está tudo certo, esse cara está feliz, ele se sente realizado, foi o que ele escolheu para a vida dele. Mas se alguém entrou na área empresarial e começa a ser bem sucedido, ele vai ganhar dinheiro. E aí esse é o ponto, né? Quando ele começa a ganhar dinheiro, aí começam esses novos desafios que ele vai ter que enfrentar e vai ter que viver. Aí a gente volta no assunto que você falou, que é importante a pessoa ter valores, conhecer os princípios milenares. Porque ela fica firme, né? Que ela sabe para onde ir. Quando ela tem... Porque o dinheiro te dá opção, né? O dinheiro ele te dá poder de escolha e múltiplas opções. Pronto.
Sem nenhuma base. Se eu não tenho destino, princípios, valores, com múltiplas opções e poder de escolha, eu vou para o meu coração, está mandando, e a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Isso é um perigo. Então eu vou só para o engano, eu vou para os prazeres carnais. Eu estou escrevendo esse livro novo, e aí eu falo o seguinte, o problema do dinheiro, tem várias coisas boas no dinheiro, mas ele tem alguns problemas. E um deles é que ele patrocina tanto os prazeres lícitos quanto os ilícitos. Mas qual o problema? Que quando você tem dinheiro, você descobre que o prazer é bom, você quer viver de prazer. E a Bíblia diz que aquele que ama os prazeres jamais enriquecerá ou não ficará rico. Então, assim, você tem os prazeres lícitos. Viajar, lícito. Lícito, não tem nada de ilícito nisso. Mas se você viver de viagem, viver de país em país, você não vai mais ganhar dinheiro, vai só gastar. Os prazeres lícitos devem ser provados esporadicamente como uma vitória, como uma recompensa. E os prazeres ilícitos, as drogas, a prostituição, tudo que o pessoal usa o dinheiro para fazer, deve ser vetado da sua vida. E aí eu vou explicando que para você ganhar o mundo sem perder sua alma, os prazeres lícitos têm que ser ultracontrolados, apesar de serem lícitos, pode fazer, e os ilícitos vetados. Né? Como é que você faz para controlar a parte, que eu vejo que você faz isso muito bem, a parte de ego? Porque uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é você ser reconhecido numa área, que é o que você também é. Então, além do dinheiro que pode te dar um certo orgulho, ser reconhecido, ser famoso, te pararem na rua, tirarem foto e tal. E muita gente está correndo atrás disso, Flávio, sem ter a mínima ideia do preço que é. Então, quando esse sucesso vem junto com a fama, eu acho muito difícil. Muito difícil. É dificílimo, porque o cara não teve tempo para amadurecer. Então, por exemplo, eu me tornei uma pessoa pública ali a partir de 2010, 11, 12, ali começou a ficar mais forte. De 12 para cá, estamos falando de 12 anos. Só tem um ponto. Em 2012, eu já tinha quase 28 anos, 18 anos, que eu já estava rico. Então, ou seja, eu saí de uma realidade que tu conhece, do bairro Jabu, no Rio de Janeiro, de classe média baixa, morando na boca de uma favela, andando de ônibus lotado, pegando trem cheio. E eu repito muito isso porque eu gosto de me lembrar, porque este cara sou eu, isso faz parte da minha identidade. Não é? Então, olha que interessante, eu saio daquela realidade com 19 anos, aos 23 eu faço o meu primeiro R$1 milhão. E a partir daí eu vou multiplicando os meus milhões de reais ano após ano. Ano após ano. Não houve um ano que eu não tivesse crescido mais do que o ano anterior. Então, foi uma multiplicação brutal. Então, a diferença de vida, de onde eu saí até onde eu cheguei, entre os meus 19 anos e os meus 23 anos, eu falo 19 foi quando eu comecei a aprender a vender, comecei a trabalhar. E 23 quando eu fundei a minha primeira empresa e fiz o primeiro R$1 milhão. É muito curto esse período, são 4 anos de diferença. Então, aqui eu tive uma diferença de vida brutal. Aqui eu andava de ônibus e trabalhava vendendo em telefone público, com 19. Com 23, eu andava de carro importado, eu tinha uma casa, eu tinha um apartamento de frente para o mar, no Rio de Janeiro, que eu comprei com 23 anos de idade. Ou seja, a diferença aqui é muito brutal. Digamos que, se eu não enlouqueci aqui nessa virada aqui, eu estava preparado para qualquer coisa que viria à frente. E eu sempre mantive o pé no chão. Sempre mantive o pé no chão. Nessas diferenças de galáxias que eu viajei aqui, em termos econômicos e sociais, eu consegui manter o meu ponto. Mas manteve como? Como? Então, mas só para concluir aqui, o ponto aqui é o seguinte. Então, isso foi em 95. 2012, aí tem aqui 17 anos depois, a fama começa a chegar na minha vida. Então, eu já estava muito preparado nessa parte aqui. Eu tenho muita preocupação com jovens que o cara assina um contrato num dia, no outro dia ele está ganhando milhões e é famoso. Cara, o desafio é muito grande. É muito grande. Porque a fama tira do cara a percepção da humanidade dele. Ele se acha mais especial. Ele, se tinha dúvida que era especial, agora ele tem certeza que ele é de uma categoria, de uma espécie diferente de ser humano.
E se ele cair nessa armadilha, é muito perigoso entrar nesse buraco aí. Então, quando vem o dinheiro junto com a fama, é muito desafiante. O cara precisa estar muito perto de gente muito boa para aconselhar esse cara, para ele botar o pezinho dele no chão.